Imaginem a seguinte cena. A pessoa precisa, literalmente babar na própria barba. Arranhar os portões da cidade e fingir que perdeu completamente a sanidade diante do seu pior inimigo. E, bom, tudo isso apenas para conseguir sobreviver a mais um dia. Nossa, é uma imagem muito forte, né? Sim, é bizarro. Mas esse momento caótico, humilhante e de puro instinto de sobrevivência foi exatamente o que deu origem a uma das obras poéticas mais estruturadas e profundas de toda a história. Exatamente, e é um contraste gigantesco quando a gente para pensar. Bom, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. E antes de começarmos de fato o nosso estudo, eu quero desejar que a paz e a sabedoria divina guiem os passos de todos que nos acompanham nesta jornada. Que esta seja uma semana verdadeiramente abençoada, sabe? Cheia de luz e clareza para cada pessoa que nos ouve. Amém. É sempre um privilégio imenso ter a nossa audiência aqui para mais uma exploração profunda. Com certeza. Nosso foco hoje recai sobre um texto que, muita gente conhece de cor, mas que esconde camadas absolutamente fascinantes. Estamos falando do Salmo 34. Um clássico, né? É. Mas que tem muito mais do que aparenta ali na superfície. Muito mais. E para nos guiar nessa imersão de hoje, nós estamos nos baseando na rica pesquisa da Bíblia de Estudo NAA, juntamente com as análises do pesquisador Ellen P. Ross. E a nossa missão hoje é justamente entender como um momento de absoluto desespero gerou uma obra-prima sobre gratidão. Sim, gratidão, sabedoria prática e proteção divina. E, claro, desvendar aquelas mensagens secretas que estão embutidas na própria estrutura literária do texto. O que torna essa exploração tão instigante é justamente esse abismo, sabe, entre o produto final e a origem dele. Como assim? Bom, quando as pessoas leem o Salmo 34 hoje, a primeira impressão geralmente é de um louvor sereno. Uma adoração cantada, num ambiente de paz, talvez num templo super silencioso. Ah, faz sentido. A gente imagina um coral cantando, né? Pois é. Só que a realidade histórica não poderia estar mais distante disso. A gênese dessas palavras é, na verdade, uma fuga frenética, suja e bem desesperada. Certo, vamos desvendar isso. Porque o contexto é digno de um roteiro de cinema. Com certeza, é. O título do Salmo o atribui a Davi num momento muito, mas muito específico, que é quando ele foge de Abimeleque, ou o rei Aques, lá de Gate. E para quem manja da geografia e da história bíblica, Gate não é um lugar qualquer, né? Nem um pouco. É a cidade natal de Golias. Exato. Imagina o nível do perigo. Davi estava fugindo do rei Saul, cruzou a fronteira para o território inimigo e, de repente... Ele é reconhecido na mesma hora. Sim, ele estava literalmente no lugar mais perigoso do mundo para ele naquele momento. E a estratégia de sobrevivência dele é fingir que enlouqueceu. Ele muda o comportamento, baba, age como alguém totalmente fora de si, até que o rei se irrita e expulsa ele de lá. E ele escapa com vida graças a essa encenação. É uma manobra de sobrevivência muito rudimentar e até certo ponto bem humilhante. Bastante humilhante. O cara era ungido para ser rei, afinal de contas. Sim. E ele está lá, encurralado, reduzido a agir como alguém sem o mínimo de dignidade, mas o que captura a atenção de quem estuda o texto é a postura dele depois que ele cruza a fronteira de volta para a segurança. É aí que a coisa muda de figura, né? Muda totalmente. Porque não tem uma única linha no Salmo onde ele celebre a própria astúcia. É verdade. Ele não compõe um cântico sobre como ele foi brilhante ou como ele enganou o rei inimigo. Nada disso. O texto é uma expressão de ação de graças puramente voltada para a intervenção de Deus. Ele transfere o crédito pela sobrevivência de forma integral. O que levanta um ponto de tensão bem interessante. Porque, pensa bem, é como imaginar alguém que sobrevive a um acidente terrível na estrada. Uma quase tragédia. Isso. A pessoa faz uma manobra evasiva dificílima ali no último milissegundo, sabe? Gira o volante, derrapa e evita cair num precipício. Um reflexo puro. Exato. Mas em vez de sair do carro comemorando os próprios reflexos incríveis de piloto, a pessoa vai para casa e escreve uma carta emocionada agradecendo ao fabricante do sistema de freios e aos engenheiros do cinto de segurança. Nossa, é uma ótima analogia. Então fica a pergunta. O texto bíblico está sugerindo uma espécie de falsa humildade. Quero dizer, Davi agiu.
Ele pensou rápido, executou o plano da loucura e tudo mais. Sim, a ação de fingir foi totalmente dele. Pois é, como o texto equilibra essa ação humana instintiva com a ideia de dependência total de uma intervenção divina? É que a mentalidade hebraica antiga não via uma separação rígida entre a ação humana e a providência divina, entende? Ah, eles não dividiam as coisas em caixinhas separadas. Não. O conceito de sabedoria nas escrituras define o sábio justamente como aquele que usa todas as suas capacidades, a inteligência, as oportunidades que estão ali na frente dele. Mas sabendo que não tem o controle absoluto. Exato. Ele tem a clareza absoluta de que o resultado final escapa do controle dele. A ação humana é só o veículo. Davi sabia perfeitamente que a encenação teatral dele não salvaria a pele dele se a soberania divina não estivesse operando ali nos bastidores. Talvez cegando o discernimento do rei ou algo assim, né? Sim, ou manipulando as circunstâncias para que a expulsão acontecesse em vez da execução. O uso da inteligência numa situação de risco extremo não anula a dependência de Deus. Faz muito sentido. É a diferença entre fazer a sua parte e achar que você controla o universo inteiro. É bem por aí. A fé autêntica age no mundo real sabendo que, no fim das contas, o livramento pertence única e exclusivamente ao Senhor. O que me deixa perplexo, na verdade, é o contraste psicológico entre a fuga caótica e o formato que ele escolheu para registrar isso no papel. Ah, estrutura poética. Sim, porque alguém que acabou de sobreviver a um trauma severo geralmente escreve de forma fragmentada, emocional, confusa. É o esperado de um cérebro traumatizado, né? Mas Davi faz exatamente o oposto. Ele cria uma estrutura literária rigidamente controlada. O contraste é brutal mesmo, porque o texto original em hebraico revela que o Salmo 34 é um poema acróstico. Ou seja, cada verso começa com uma letra diferente, seguindo a ordem. Isso! Cada verso subsequente inicia com a próxima letra do alfabeto hebraico, lá do Aleph até o Tav. Isso devia dar um trabalho enorme para compor. Demais. E em culturas orais, onde a imensa maioria da população não sabia ler ou escrever, o acróstico servia a múltiplos propósitos. Era uma ferramenta mnemônica muito poderosa. Facilitava a memorização pela comunidade, claro. Exato. E, psicologicamente falando, impor uma ordem alfabética estrita sobre uma experiência de caos e quase morte é uma forma de declarar que Deus traz ordem à desordem. É como se ele dissesse, tipo, eu louvo a Deus de A a Z. Perfeito. É uma ideia de totalidade e completude ali na adoração. E é aí que entra um detalhe fascinante que quebra a cabeça de muita gente. Porque a estrutura é desenhada para ser perfeita de A a Z, como a gente falou, mas o texto original apresenta uma falha técnica. O famoso acróstico imperfeito. Isso. Falta uma letra hebraica, a letra Wal, ali entre os versos 5 e 6, e a sequência segue até a penúltima letra, no verso 21, e simplesmente para. O padrão é interrompido do nada. E então surge o último verso. O verso 22, que rompe totalmente com o padrão alfabético. A grande provocação aqui é a seguinte. Estamos lidando com um pedaço de pergaminho que foi roído por traças ao longo dos séculos, tipo um erro de cópia, ou isso é um movimento literário friamente calculado? Olha, quando a gente analisa a sofisticação da poesia hebraico antiga, fica evidente que quebras de padrão não são acidentes de percurso. Elas são holofotes gramaticais. Holofotes? Como assim? Pensa que é uma cultura que consumia a poesia auditivamente. Um padrão alfabético estabelece um ritmo no ouvido de quem escuta. Vai criando aquela expectativa da próxima letra. Isso. E quando esse padrão é quebrado, funciona como um disco arranhado. O ouvinte percebe instantaneamente a anomalia e presta muito mais atenção. E o que diz esse verso 22? Ele diz que o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam nenhum será condenado. Essa quebra intencional puxa o freio de mão do poema. Para garantir que o pessoal não se perca só na beleza da poesia, né? Exatamente, para focar na tese central de toda a obra. É como pensar numa pintura clássica monumental, daquelas que ocupam uma parede inteira de um museu. Tudo nela é perfeitamente simétrico, as cores estão em harmonia, a perspectiva é impecável. Dá para visualizar perfeitamente. Mas aí no canto inferior, o artista decide dar uma pincelada vermelha, grossa, vibrante e deliberadamente fora de esquadro. No primeiro momento, aquilo incomoda o olho da pessoa. Chama a atenção na hora. Sim, e logo você percebe que seu olhar está sendo arrastado, forçado para aquele ponto específico.
A quebra do padrão grita a mensagem mais importante da tela, que é a garantia inegável do resgate final de quem confia nele. Nossa, o impacto auditivo e teológico dessa técnica é tremendo. A mensagem de que nenhum daqueles que buscam refúgio em Deus será condenado não podia ser apenas mais uma linha ali no fluxo do alfabeto. Tinha que se destacar de alguma forma maior. Tinha que ser a conclusão magna, fora do ritmo para ficar ecoando na mente da congregação muito tempo depois que a canção terminasse. Aqui é que fica realmente interessante, porque logo depois de estabelecer esse louvor monumental e descrever como foi salvo da morte certa, a narrativa dá um cavalo de pau. Dá mesmo uma guinada que tal. A partir do verso 11, Davi muda completamente o tom. Ele deixa de falar sobre o universo cósmico e a salvação da morte e assume a postura de um professor. Chamando as pessoas para escutarem. Isso. Ele diz algo tipo: venham meus filhos e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. E o que ele ensina não são grandes mistérios místicos. Ele dá conselhos práticos de comportamento. Conselhos bem práticos para o dia a dia. É um salto drástico do tipo: Deus me salvou do rei inimigo para tome cuidado com o que você fala. Porque essa mudança tão abrupta de adoração exultante para conselho de ética diária. Porque essa transição expõe a essência do que as Escrituras consideram o temor a Deus. Nas culturas vizinhas de Israel, lá no Antigo Oriente Médio, temer a uma divindade significava oferecer sacrifícios apaziguadores. Dar coisas para o Deus ficar calmo. Isso. Sangue, grãos, tudo para manter o Deus satisfeito e evitar que a colheita fosse destruída, por exemplo. O relacionamento era puramente transacional e litúrgico. Eu te dou isso, você não me destrói. Bem assim. Mas o que Davi faz aqui é radical. Ele ensina que o temor ao Senhor não é um pavor paralisante, mas se traduz em ética comunitária. Ele pergunta quem deseja ver dias felizes e uma vida longa, né? E a resposta vem logo nos versos seguintes. Refreie a língua de falar o mal. Não use palavras enganosas. Afaste-se do mal. Faça o bem e busque ativamente a paz. Ou seja, a prova de que alguém realmente experimentou a salvação divina não é o quão alto essa pessoa canta lá no momento de adoração, mas como ela trata o vizinho na segunda-feira de manhã. Resumiu perfeitamente. A ética não é um apêndice da teologia. Ela é a evidência material de que a teologia foi absorvida de verdade. Se a pessoa não muda a atitude, não adiantou nada. Exato. Se a bondade de Deus foi experimentada quando estávamos vulneráveis, a única resposta lógica é nos tornarmos agentes de paz e verdade para os vulneráveis ao nosso redor. O louvor que não transforma o comportamento da pessoa é considerado estéril, então. Totalmente estéril. Davi está dizendo que a verdadeira adoração exige o controle dos impulsos e a recusa em usar a linguagem para destruir o outro. Então, o que tudo isso significa para a vida real? Porque agora a gente entra no terreno mais perigoso e delicado da espiritualidade prática. É a parte que muita gente confunde. Se a pessoa refreia a língua, se ela busca a paz incessantemente, se ela pratica o bem, isso garante uma vida blindada contra tragédias? Porque o próprio texto parece entrar em curto-circuito em algum momento. Parece haver uma contradição forte aí. Sim. No verso 10, a promessa soa absoluta. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Mas basta descer os olhos para o verso 19 e o impacto é direto. Muitas são as aflições do justo. É um baita choque de realidade. Como reconciliar a promessa de que nada vai faltar com a garantia de que haverá muitas aflições? A fé muitas vezes é vendida como um seguro contra o sofrimento, mas o Salmo parece rasgar essa apólice na nossa cara. É que essa tensão é o coração pulsante da sabedoria bíblica. O texto simplesmente se recusa a mascarar a brutalidade da existência humana. Não tem aquela ilusão de que tudo vai ser perfeito e fácil. De jeito nenhum. A promessa de que nada lhes faltará não é uma garantia de imunidade contra a dor, contra a doença, a traição ou luto. O sofrimento visita tanto o justo quanto o ímpio. A chuva cai sobre justos e injustos. Exatamente. O que diferencia a experiência de ambos, segundo a análise do texto hebraico, é a trajetória e o desfecho final. A diferença está em para onde o sofrimento empurra a pessoa e como a história termina, no fim das contas.
que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ah, a ênfase está no resgate que vem depois. Sim, enquanto o destino final dos que praticam a injustiça e o ódio é a condenação, lá no verso 21, o justo tem a garantia do resgate definitivo. E tem mais. A análise do verso 18 revela um mecanismo psicológico bem profundo. O que ele diz exatamente? O texto diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Mas isso não seria só alguém que está triste com a vida? Não, na mentalidade do Antigo Oriente, essas expressões não indicam apenas tristeza ou uma depressão comum. Elas apontam para a destruição do orgulho, sabe? O esmagamento da arrogância e da autossuficiência humana. O sofrimento, então, atua quase como um bisturi. Ele corta aquela ilusão de que a gente é o Deus da própria vida. A aflição quebra nossa teimosia e força a gente a voltar para aquela posição de total dependência. Aquela mesma dependência que Davi experimentou quando estava encurralado fingindo loucura. Incrível. E é impressionante notar que essa promessa de livramento final, nascida num contexto tão específico ali de Davi, não ficou presa lá no passado. Não mesmo. Ela reverberou muito na história. Ela extrapolou séculos e serviu como um projeto literário incrivelmente preciso para o evento central do Novo Testamento. É como se Davi, sem saber, estivesse construindo uma cápsula do tempo profética. A magnitude literária e teológica desse ponto é espantosa. No verso 20, Davi consolida a ideia da proteção de Deus usando a seguinte frase: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Uma imagem bem forte de proteção total. Sim, para o Davi, naquele momento, isso era uma metáfora poderosa para expressar que a opressão inimiga não conseguiria destruí-lo fundamentalmente. Ele sairia inteiro dessa. Mas a coisa ganhou outra proporção depois, né? Muda totalmente. Quando a gente cruza a ponte para o Novo Testamento, essa linguagem metafórica ganha contornos físicos e históricos totalmente literais lá na crucificação de Cristo. E essa não é uma conexão solta que alguém inventou. Ela carrega o peso de séculos de tradição desde lá do livro de Êxodo. Exatamente. Lá em Êxodo, a instrução para o sacrifício do cordeiro pascal no Egito era super estrita. Nenhum osso do animal poderia ser quebrado. E como isso se conecta com Jesus na cruz? Bom, séculos depois de Davi ter escrito o Salmo 34, o apóstolo João descreve a crucificação. E a prática romana consistia em quebrar as pernas dos crucificados com uma marreta. Nossa, isso é pesadíssimo. Sim, eles faziam isso para impedi-los de se apoiarem para respirar, o que acelerava a morte por asfixia. Mas quando os soldados chegam a Jesus, eles percebem que ele já está morto. E por isso eles não quebram as pernas dele. Exato. João imediatamente aciona essa memória literária ancestral e registra que isso ocorreu para que se cumprisse a Escritura. A promessa de preservação dada ao justo sofredor Davi encontra o seu ápice literal no Cordeiro de Deus. Chega a causar arrepios. As palavras concebidas no meio da poeira do deserto, por um cara que escapou da morte babando na própria barba. Elas se tornam o gabarito exato para atestar a identidade de Jesus na cruz. O sofrimento humilhante de Davi ecoando no sofrimento supremo de Cristo. É muito lindo. E a outra conexão profunda no Novo Testamento, que expande a experiência do Salmo para qualquer pessoa em qualquer época histórica, não é? Sem dúvida. O verso 8 traz aquele famoso convite: provem e vejam que o Senhor é bom. O que originalmente era Davi chamando a turma dele para ver o resgate físico. Isso, chamando a comunidade para perceber como ele tinha sido salvo de um rei hostil. Porém, na primeira carta de Pedro, lá no Novo Testamento, essa mesma frase é resgatada e oferecida a uma audiência global. Uma audiência de cristãos espalhados por todo canto. Sim, Pedro usa o provar da bondade não como escapar de um perigo político imediato, mas como a metáfora definitiva para a experiência transformadora da graça. O convite passa a ser provar pessoalmente o perdão, a restauração e o amor de Deus.
É fascinante ver como a sabedoria destilada de uma crise pessoal pode se expandir até abarcar a totalidade da história humana. E, bom, conforme a gente vai se aproximando do encerramento desta nossa imersão de hoje, eu quero deixar uma última reflexão. É sempre bom deixar algo para o pessoal pensar durante a semana. Sim. Um pensamento provocativo para ficar ecoando na mente de cada pessoa que dedicou seu tempo a esta jornada com a gente. O verso 5 deste poema atesta que os que olham para o Senhor ficam radiantes. E nós mergulhamos no fato de que o último verso, aquela quebra proposital de padrão no final do acróstico, foi projetado para gritar aos quatro ventos a garantia de que nenhum dos que confiam nele será condenado. O resgate é garantido. Exato. Então a reflexão que eu deixo é a seguinte: se Davi conseguiu encontrar o projeto profético da cruz, a própria estrutura da graça e do resgate, escondida no meio de uma experiência humilhante de fingir loucura, que plantas baixas secretas da graça de Deus podem estar escondidas agora mesmo no meio dos momentos mais caóticos da nossa vida? Dos momentos mais desesperadores que muita gente está vivendo hoje. É isso. Se a gente já conhece a linha de chegada da nossa história, que é esse resgate garantido, como o peso esmagador dessa eternidade altera a forma como a gente suporta as aflições do presente. A perspectiva de um resgate final inabalável tem o poder de reconfigurar inteiramente o significado de qualquer sofrimento temporário. E é exatamente com a profundidade dessa reflexão que a gente conclui a nossa análise de hoje. Mas olha só, a experiência, o estudo e a contemplação não precisam terminar no momento em que a nossa conversa se insere aqui. Com certeza não. Nós temos a grande alegria de informar que este áudio vai continuar a seguir, apresentando um louvor belíssimo. Um louvor construído e inspirado exatamente sobre as palavras e as promessas deste Salmo 34 que a gente acabou de explorar. É uma oportunidade maravilhosa. Então, o convite super sincero que deixamos a todos que nos acompanham é que não pausem ou encerrem o áudio agora. Permaneçam mais alguns minutos em comunhão e devoção a Deus. Aproveitem o louvor que virá a seguir como uma oportunidade de deixar que a sabedoria e a verdade que desvendamos juntos desçam das estruturas da mente direto para as profundezas do coração. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente a vida, os lares e os caminhos de todos. Fiquem em paz e até o nosso próximo estudo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Que os humildes ouçam isto e se alegrem, sendo sábios. Engrandeçam o Senhor comigo, venham todos adorar. E todos a uma lhe exaltemos o nome neste santo lugar. Eu busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. A vida do cristão não é um conto de fadas, sem espinhos e sem dores. Muitas são as aflições do justo, a luta parece não ter fim. Mas de todas elas o Senhor nos livra, pois Ele cuida de mim. Olhem para Ele e sejam iluminados, e o rosto de vocês jamais será decepcionado. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas tribulações quando a esperança sumiu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra quando os nossos joelhos tremem. Provem e vejam que o Senhor é bom,
Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltaria. Deus não é uma lenda, Ele é real na provação. Ele é o escudo que protege a nossa salvação. Venham, meus filhos, e escutem o que eu digo. Eu lhes ensinarei o temor do nosso Deus amigo. Quem é o homem que ama a vida e quer ver dias felizes? Guarde a língua do mal e os lábios da falsidade nas suas raízes. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga sem recuar. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, prontos a escutar, mas o seu rosto é contra os que fazem o mal, para apagar da terra a memória deles. O justo grita na dor e Deus resolve os dilemas dele. Clamarão os justos E o Senhor os ouviu e os livrou de todas as suas tribulações, quando a esperança sumiu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E os livra quando os nossos joelhos tremem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltaria. Deus não é uma lenda, Ele é real na provação. Ele é o escudo que protege a nossa salvação. O Senhor está perto dos quebrantados de coração, e salva os que têm o espírito oprimido, trazendo consolação. Deus não pede a nossa perfeição, Ele pede a nossa verdade. Ele cura o coração ferido com a sua eternidade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra quando os nossos joelhos tremem. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. O nosso clamor subiu ao trono e nós fomos justificados. Quebrantados, Ele cuida de mim.